de volta aqui com o CBN Maceió para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que nós estamos aí no mês que é dedicado à conscientização sobre o autismo. Olha, a gente não tem números, né, no Brasil confiáveis que digam de fato quantos somos, onde estamos, em que condições, para que a gente possa definir qual é o cobertor que vai cobrir o todo, não aquele que deixa os pés e cobre a cabeça ou vice-versa. O fato é que a gente precisa conversar muito sobre um tema que está cada vez mais presente nas famílias brasileiras. Isso precisa ser encarado com humanidade, com responsabilidade e, sobretudo, com respeito à pessoa que está no espectro autista, e é por isso que nós trazemos aqui a psicóloga, filósofa, a doutora Patrícia Stankovic, que vai tentar dar um pouco mais de luz num túnel que está bem nebuloso ainda. Patrícia, é sempre um prazer tê-la aqui. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer. Bom, nós temos aí uma série de fatores. Quais são aqueles que você elenca ser os elementos fundamentais para que a gente discuta autismo, mas discuta com vontade, com respeito, com responsabilidade e com a vontade também de deixar essa estrada um pouco melhor pavimentada para que as pessoas tenham esperança? Elias, o autismo ele está em evidência nas discussões sobre a psicopatologia na atualidade. E há algumas décadas vem se tentando encontrar uma causalidade para o autismo, e há uma discussão entre vertentes dentro da ciência, há uma discussão dentro da epistemologia para que se encontre. Há uma causalidade orgânica no autismo, há algumas comorbidades que comprometem ainda mais uma constituição psíquica desse sujeito que está se estruturando. Então, é uma compreensão atual de que há uma multicausalidade dentro do autismo, tanto que ele é um espectro, variando de pessoas que têm autismo e que têm uma sintomatologia mais leve, são extremamente inteligentes e produtivas, e pessoas que têm graus e comorbidades que impedem um funcionamento, uma funcionalidade orgânica e psíquica dessas pessoas. Então, o autismo não há ainda uma causalidade única. O que a gente entende é que são vários fatores. E há uma questão que a gente discute dentro da psicanálise, eu como psicanalista. A constituição do sujeito, ele atravessa as nossas relações sociais. Então, fazendo um paralelo, mês passado nós tivemos o mês da síndrome de Down, E nós tivemos movimentos em todo o mundo em relação à síndrome de Down. Existem pessoas que têm a síndrome de Down e que estão dentro do espectro do autismo. Então, a pergunta para que a gente possa iniciar essa conversa e aprofundar essa reflexão. A pergunta é, o que aconteceu? As pessoas com síndrome de Down, algumas décadas atrás, havia um número maior de pessoas com síndrome de Down que estavam dentro do espectro do autismo. Hoje, esse índice diminuiu muito. Então, a pergunta é, o que aconteceu? É uma condição orgânica ou os fatores ambientais? A posição social que essa pessoa ocupa mudou? Bom, o que o protocolo IRD, os indicadores de risco para o desenvolvimento infantil, que vai aí de 0 até a maioridade, aos 18 anos, pode ajudar a dar um pouco mais de luz, a mais compreensão nessa situação, doutora? Bom, o protocolo IRD foi exatamente uma solicitação, uma demanda diante dessa avalanche de diagnósticos que a gente tem de autismos, principalmente na primeira infância, no nosso país. Então, há alguns anos atrás, mais ou menos em 2018, foi solicitada pelo Ministério da Saúde uma pesquisa para que a gente pudesse investigar, dentro da saúde pública no nosso país, o que estava acontecendo e que fosse criado, a partir dessa pesquisa, um protocolo que pudesse investigar e que pudesse realizar a predição de riscos psíquicos na primeira infância. E é isso que o protocolo IRD se propôs. Durante mais de 9 anos foi realizada uma pesquisa multicêntrica nos principais centros do país, em São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador,
dentro da saúde pública, tentando investigar aquelas crianças que eram levadas e que apresentavam sinais de comprometimentos no seu desenvolvimento. E aí o protocolo IRD, depois de 9 anos, eles criaram mais 2 protocolos para embasar a sua pesquisa, que foi o AP3, a avaliação psicanalítica e a avaliação psicológica da criança aos 3 anos. O que o protocolo IRD vem nos ajudar diante essa situação que é tão complexa e é grave? Que a criança, o protocolo prevê riscos estruturais e riscos psíquicos. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que algumas crianças que são diagnosticadas dentro do espectro, mas que não têm nenhuma condições genéticas, metabólicas, que comprovem aquela alteração, ela é só do âmbito subjetivo e psíquico, psicológico. Essa criança, o quanto antes ela foi estimulada, mais condições ela vai ter de se estruturar de uma maneira diferente e o prognóstico vai ser melhor. A sua subjetividade, a sua personalidade, ela vai se estruturar de uma maneira mais saudável, com menos comprometimentos. Então, a pergunta é, o que acontece, né? Existe uma causa para o autismo? Existe a genética, a epigenética, a neurociência está aí comprovando que nós somos determinados, nossos genes se modificam de acordo com os fatores externos e ambientais. E há uma influência preponderante aí na constituição psíquica. Então, essa discussão de que há algo que é do corpo e há algo que é da mente, que parecia que havia ficado para trás, ela está sendo retomada com algumas abordagens muito deterministas do adoecimento humano, dentro da própria psicologia e dentro da própria medicina. Então, há alguns questionamentos, e é por isso que a gente vem trazer essa reflexão aqui agora. Não podemos negar que há um sofrimento muito grande das famílias quando a criança começa a ter comprometimento no seu desenvolvimento e ela é diagnosticada como autista. Mas é preciso que haja uma discussão mais séria dentro do meio científico, dentro do meio acadêmico e dentro dessas diferentes abordagens que cuidam do adoecimento humano, de que há uma compreensão atual e que a gente não pode negar essa compreensão. A nossa mente e os ambientes, fatores externos e as relações com as pessoas é fundamental para que esse sujeito se estruture de maneira mais saudável. Olha, gente, o protocolo tem tantos fundamentos teóricos quanto científicos. E ele traz, e a Patrícia traz agora uma palavrinha muito importante nesse momento, que eu quero ampliar a extensão dela entre os envolvidos. A Patrícia fala sobre sofrimento, porque muitas vezes a gente tenta, e o protocolo deixa muito claro isso, de que identificado o problema, a gente precisa agir com as terapêuticas que são necessárias no momento da identificação do problema. E o sofrimento das famílias, e que antes a gente observava apenas as questões relacionadas à dinâmica do andar, do falar, da capacidade de interagir, e a gente não falava sobre sofrimento do ponto de vista psicológico dessas pessoas autistas. Então não é só as mães, o protocolo identifica também de que nós temos sofrimento, tem algo subjetivo que está em franca evolução ali e que a gente precisa intervir também. É mais do que fono, é mais do que físio, é mais do que a terapeuta ocupacional. Tem que entrar aí mais gente nessa conversa. Com certeza. E Elias, aproveitando essa sua reflexão, eu também quero ampliar isso, colocando uma questão aqui que é bem polêmica, mas é importante que a gente assuma esse lugar de discussão, porque eu que atendo crianças com comprometimentos no desenvolvimento, inclusive o protocolo IRD foi meu tema de mestrado, eu pesquisei a saúde pública aqui em Maceió. Eu estou com uma capacitação pronta para capacitar os profissionais da saúde pública a aplicar esse protocolo para que a gente possa ter uma prevenção e predição de riscos psíquicos na primeira infância, ou na primeiríssima infância, que vai de 0 a 3 anos. Que é fundamental para a saúde pública, para os gestores, que essa criança tenha prevenção e seja tratada antes do adoecimento. Os custos são muito maiores, o sofrimento é muito maior para as famílias, para a sociedade e para o próprio poder público. Essas pessoas são tratadas na saúde pública. Então, a gente precisa assumir um lugar de responsabilidade diante do que está acontecendo, diante do sofrimento das pessoas. E, assim, há uma questão extremamente importante. O que é que a gente fala dessa avalanche de diagnósticos, né, de autismo na nossa sociedade? Existe uma coisa fundamental que a grande maioria das pessoas não sabem,
O que é o DSM-5, né? O que são essas classificações, esses protocolos aí que classificam as doenças e os transtornos mentais? Aconteceu uma coisa fundamental e que a gente pode também colocar como uma das possibilidades para o aumento de casos de autismo. Dentro do DSM-5 foi suprimida, foi retirada uma categoria muito importante e que aí todo o comportamento é jogado dentro do transtorno do espectro do autismo. Eu recebo muitas crianças que não são autistas, e elas recebem esse diagnóstico na escola, dos professores, da sociedade, dos pais, de outros profissionais. Essa criança ela pode estar apresentando uma psicose não decidida da infância. Ela pode estar apresentando alguns outros riscos que são só psicológicos e que têm a sua manifestação no comportamento, nas relações sociais e na aprendizagem, e isso não é mais visto, porque as pessoas se prenderam a um diagnóstico clássico que vem dos Estados Unidos, que é o DSM-5, mas que ele coloca tudo dentro de uma coisa só. Ele retirou do DSM a categoria das psicoses. E aí muitas crianças têm uma questão puramente psíquica e psicológica. Asperger ou Asperger estariam dentro essa categoria que a você síndrome de Asperger também, como algumas outras. Por exemplo, uma criança que apresenta, a gente não está negando que há um sofrimento muito grande, não só dessas crianças, como das famílias. Que há dificuldades? Sim, há dificuldades. Que há dificuldade na relação, nas interações sociais, na fala, na psicomotricidade. Há comprometimentos, mas é preciso que a gente tenha um senso ético e responsável para que a gente possa avaliar melhor essa criança e voltar essa discussão dentro do meio técnico, acadêmico, científico, para que a gente possa levar para a sociedade algo mais significativo e algo realmente responsável. Porque eu vou te dar um exemplo. Tem crianças que realmente têm algumas condições genéticas e metabólicas que estão comprometidas. Elas têm algumas dificuldades orgânicas. Por exemplo, algumas síndromes genéticas e síndromes neurológicas, como a síndrome de Rett, né, e a síndrome de West. Certo? Essas crianças têm alguma condição orgânica que limitam ainda mais o seu funcionamento psíquico, a sua dimensão psicológica, e comprometer esse desenvolvimento. Mas e as crianças que não têm nenhuma comorbidade? As crianças que não têm nenhuma questão orgânica ali reconhecida e diagnosticada. Exames de imagem, exames de sangue, outros tipos de avaliação, e isso é só da dimensão subjetiva e dentro do âmbito comportamental. Como é que a gente vai lidar com isso? Olha, essa é uma ideia muito interessante, e essa pergunta traz uma outra reflexão que diz respeito aí às sobrecargas a que são submetidas essas pessoas que estão são sobrecargas emocionais, sobrecargas sensoriais, sobrecargas sociais. Aliás, tem nomes em inglês para essas coisas todas, mas vamos traduzi-los aqui, tá certo, Patrícia? Vamos traduzi-la. Bom, esse aí são uma sobrecarga sensorial nas crianças, né, que já estão diagnosticadas, as crianças que estão dentro do espectro, em que o meltdown e shutdown, né? O que isso quer dizer? Bom, o meltdown, que tem aí esse termo em inglês, é um estresse muito grande, uma irritabilidade muito grande, uma crise explosiva e agressiva inesperada. Então, isso diz respeito muito mais à questão sensorial e comportamental, até mesmo do que psíquica. A criança ela tem um estresse ali muito grande sensorial, com alguns estímulos sensorial, e que há aí sintomas como agressividade, irritabilidade, choro, birras, e essa criança fica parecendo que ela está desnorteada. São estímulos sensoriais muito fortes. Que é isso que fica para a população em geral, né? E cria-se um estigma acerca disso. Aquela criança que está muito agressiva, chorando, gritando. Eu falo criança aqui, eu tenho que me corrigir o tempo todo, porque as crianças crescem, viram adultos. Esse adulto vai ter esse comportamento se a gente não trabalhar. Exatamente. E há um questionamento aí, Elias, que eu até enviei para vocês, assim, um documento, um livro que eu chamo de um documento que foi elaborado por multiprofissionais, tanto da área da psicologia quanto da medicina, que é o Dossiê Autismo,
que é uma pesquisa muito importante e muito interessante, que nós deveríamos parar para refletir e questionar tudo o que está acontecendo em relação à nossa saúde mental. E aí esses comportamentos, como a gente trazendo de volta esse meltdown e shutdown, quando eu trago o dossiê autismo, porque a gente fala que diagnosticar uma pessoa dentro do espectro do autismo, ela tem um limite de tempo. Então, crianças na vida adulta que dizem, eu fui diagnosticado como autista agora. Mas ela está dentro do espectro ou é alguma outra condição psíquica? Como essa condição, como esse estatuto, essa categoria foi suprimida do DSM, a gente acaba colocando tudo hoje dentro, qualquer comportamento fora do padrão, qualquer comportamento que gere algum comprometimento social, algum comprometimento cognitivo, joga-se dentro do transtorno. Você falou em uma face da moeda, mas há uma outra face onde ele está mais... A crise ela é mais interna, é isso? Exatamente. Aí tem esse outro nomezinho em inglês que é o shutdown. Né? O shutdown, que é shut, né? O derretimento. Então, há aí esse derretimento, um cansaço extremo, um esgotamento mental dessa pessoa. Então, muitas vezes, uma criança, na fase, né, infantil, uma criança que tem aquele esgotamento e ela, de repente, paralisa. Ela cala, ela não consegue responder nem reagir aos estímulos. Há essa sobrecarga sensorial e que ela é uma mental. É um cansaço mental extremo. Ela apaga. Muitas vezes ela adormece, entra no sono. Outras vezes ela simplesmente se cala, fica em si mesmada, caladinha, com o olhar fixo em algum lugar, por conta dessa sobrecarga sensorial que afeta, né, a dimensão mental e ela se sente extremamente cansada e esgotada. Bem, o país inteiro, Brasil, não tem números que sejam confiáveis. Não sabemos quantos somos. Aliás, o portal de notícias G1, assim como a CBN faz parte do Sistema Globo de informação, publicou no primeiro dia desse mês de abril uma pesquisa recém-publicada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC dos Estados Unidos, é um órgão americano. Por lá, uma criança a cada 36 crianças americanas com menos de 8 anos tem autismo. Deixa eu dizer para você, a sala de aula do seu filho com 40 alunos tem pelo menos um autista. Esses números são números americanos, com as realidades americanas. Mas os números são altos. Os números são altos por aqui. Aliás, fruto aí de algo que desenvolvemos lá atrás, surge aí uma carteira, e a carteira é apenas um reflexo físico de um conceito que eu já trabalhava muito tempo atrás, que a gente precisa, por meio dos CRAS, já que a nossa rede é muito, muito frágil, mas cada município tem pelo menos um CRAS, de que seja abastecido com esses diagnósticos, para pelo menos a gente saber aquelas que são diagnosticadas, Patrícia. Sim. E a partir daí, a gente fazer um trabalho que é muito mais difícil, saber a qualidade desse diagnóstico e depois a gente precisa aferir em que ponto do espectro essa pessoa se encontra, para que a gente possa fazer os cobertores, o cobertor da saúde, o cobertor da educação, da inclusão no trabalho social e etc. É um trabalho árduo, difícil e que precisa da colaboração de todos. Exatamente. E o quanto antes a gente conseguir ter esse olhar, esse diagnóstico para essa prevenção e essa predição, melhor as nossas crianças vão ter um desenvolvimento, melhor vai ser sua infância, menos medicalização na infância, né? Menos sofrimento para essas famílias e mais inclusão. Mais inclusão todas as quartas-feiras aqui, né, Patrícia? Isso mesmo, mais inclusão em todos os âmbitos, né, Elias? Em todos os âmbitos. Nós precisamos resgatar a compreensão de que somos humanos e nos tornamos humanos através dos outros. Então, há uma visão extremamente determinista e eu vendo essa visão voltando e retornando e a gente precisa resgatar. A gente precisa resgatar a compreensão de que nós nos tornamos o que somos a partir dos outros. Quem esses outros estão sendo? Essa é uma discussão muito interessante, viu, gente? Porque
A gente precisa criar, no estado inteiro, eu acho que a gente poderia dar esse exemplo, os centros para o desenvolvimento da pessoa humana, porque eles são humanos. Centro de desenvolvimento da pessoa humana, não só da pessoa com deficiência, não só dizendo qual é a deficiência dessa pessoa, mas o centro de desenvolvimento da pessoa humana. Essas pessoas precisam ter as terapias iniciais, gente. Essa atividade tem que ser precoce. Ela não é só para aquilo que se apresenta fisicamente. Ela precisa observar essa subjetividade que alcança a todos. Basta ver a reação dos coleguinhas na sala de aula. Alguns acolhem, outros, isso é reflexo de casa, viu? Isso é reflexo de casa. Esse é um aprendizado do dia a dia, né, Patrícia? A gente aprende. Exato. E o mais interessante do protocolo IRD, Elias, é que ele não tem custos. É só uma folha de papel e caneta e a família sendo acolhida, a família percebendo qual é a relação que ela tem com esse filho e a família fundamental nesse processo de estruturação. Né? Não só daquilo que acomete o corpo e que tem uma condição orgânica, uma patologia orgânica, mas aquilo que está no nosso corpo, ele vem antes, através dessa mente que está se estruturando, desses genes que estão aí sendo modificados ou não. Muito bem. Atenção, viu, família? A próxima família até uma pessoa com autismo, do jeito que os diagnósticos estão, pode ser a sua. Então era interessante que a gente se interessasse mesmo pelo tema. Agradecendo aqui a psicóloga Patrícia Stankovic, que é nossa colaboradora aqui, com Mais Inclusão todas as quartas-feiras.